A derrota não está no tentar novamente, mas sim desistir de tudo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quero convidar a todos vocês para fazer parte desse canal, a qual vai ser um canal de bênçãos para a sua vida. Inscreva-se e deixe o seu like. Também compartilhe com toda a família e com os amigos. Muitos vão implorar para Deus para ser salvo, mas não vão poder mais. Dinheiro não vai comprar salvação. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, aleluia. Quem já pôde sentir a presença do Eterno nessa noite? Eu já pude sentir a presença de Jesus Cristo. Oh, glória. Bem sabemos que o nosso culto não começa aqui, né? Nosso culto começa lá no nosso lar. E aqui é lugar de entregar adoração ao Senhor. Aqui é lugar de nos deleitarmos sobre a presença dEle. Oh, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero rapidamente, eu peço já que os irmãos vai abrindo a tua palavra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, 41, 42, e depois a gente vai pular para o versículo 49. Enquanto você está se localizando na palavra, eu quero, em nome de Jesus, agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Quero, em nome de Jesus, agradecer a vida do pastor Francisco, da pastora, em nome de Jesus, de ter nos dado essa rica oportunidade. Eu quero parabenizar todo o conjunto, toda a amada igreja. A igreja está linda. Em nome de Jesus, eu pude acompanhar o começo do pastor Francisco, né, pastor? Quando a gente se conheceu era na varanda. Glória a Deus, aleluia. Mas é assim, né? Nós não podemos desprezar os pequenos recomeços, para que o Senhor nos eleva para um nível maior. Então não despreze seu pequenos recomeço. Ah, irmão, mas quando Deus me colocar no grande eu vou ser grato. Mentira. Se a gente não é grato no pouquinho, nas pequenas coisas, não é no muito que seremos para Deus. Em nome de Jesus, agradeço a vida do meu esposo que está me acompanhando, a vida da nossa filha. Os nossos 2 filhos ficou lá com a minha mãe, mas eu rendo graças ao Senhor. Então, como meu esposo Gilmar, o irmão Gilmar falou, fazia 4 anos, pastor. Esse dia nós estávamos relembrando umas fotos que fica salvo no nosso e-mail. Ele falou, amor, fazia 4 anos que a gente foi no pastor Francisco. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Amém. Sem ter mais delongas, trago a saudação dos meus pastores, em nome de Jesus, pastor Eduardo, a pastora Senilda. Estamos aqui debaixo da bênção deles, em nome de Jesus. Se você achou tua palavra, localizou em Lucas capítulo 8, versículo 40, você pode me dar um sinal com o teu amém? Amém. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim:
respeitando o tema a qual o pastor, o Senhor confiou sobre o coração do pastor, mas o pastor falou assim: irmã, você tem a liberdade, né, de trazer o que o Senhor colocar sobre o teu coração, amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E nós vamos regressar lá para o versículo 49 do mesmo capítulo. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E você dá glória a Deus por essa palavra. Coloca a tua Bíblia no assento e vamos agradecer essa palavra abençoada, maravilhosa. Acabamos. Se o irmão puder baixar só um pouquinho, amém, só um pouquinho, tá ótimo. Eu amo fundo musical. Eu agradeço, mas só um pouquinho, amém. Obrigado, em nome de Jesus. Pode aumentar mais um pouquinho. Lemos através da palavra do Senhor Jesus Cristo essa história narrada pelo próprio Senhor Jesus, falando da história de um homem muito importante, um homem que conhecia ao Senhor. Não era um homem desconhecido da palavra, não era um indonto, não era um gentil, mas era alguém que servia a casa de Deus. E ao decorrer da leitura, você pode nessa noite até mesmo se assustar, dizendo: irmã, mas o culto é de cura e libertação, e a irmã vem falar de morte. Eu não estou preparada. Mas quem está preparado para ouvir sobre morte? Quem está preparado para morrer? Ninguém está preparado. Ninguém está preparado nem pelo não de Deus e muito menos pela morte. Bem sabemos a nossa esperança onde está posta, que nós sabemos que seremos transformados num corpo glorificado e seremos arrebatados aos outros céus a encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se o Senhor descer nessa noite hoje e perguntar para mim e para você: você quer morrer? Você já quer partir? A gente consequentemente logo responderia: mas não, Senhor, eu quero ir, mas eu quero ficar. Não porque eu amo o mundo, porque o teu amor não está no mundo, mas é pelo viver pelo cumprimento das tuas promessas. Porque viver cumprimento de promessa de Deus é maravilhoso. Viver cumprimento de promessa de Deus é excepcional, é magnífico, é extraordinário. Mas irmã, como que você pode dizer que é extraordinário vivenciar as promessas de Deus, se eu tenho vivenciado um ano de sequidão, um ano onde eu não tenho ouvido Deus tão claramente? Mas isso daí não é cenário para paralisação ou até mesmo estagnação, ou até mesmo porque Deus retrocedeu e não fez
tinha um templo realmente de Jerusalém, aonde se entregava o sacrifício, aonde anualmente eles tinham que subir ao templo para entregar a sua oferta diante de Deus. E ali também tinha as sinagogas, aonde eram pequenas igrejas, onde mestres se reuniam para que ensinasse o povo a lei mosaica, a lei de Moisés, a palavra de Deus. Agora, nesse instante, nós vamos aprendendo através da palavra de Deus que não tem como nós perseverarmos ou mantermos de pé sem sentar para aprender, sem sentar para ouvir a palavra, sem ter conhecimento daquele que nos chamou. Tem muita gente em nosso tempo, no século 21, que tem falado no nome de Jesus, mas nunca o conheceu. Tem falado no nome de Jesus, mas nunca foi tocado por ele. Tem falado no nome de Jesus, mas não sabe para qual propósito ele veio sobre a terra. Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! E eu meditando nessa palavra, pedindo uma orientação para o Senhor, porque as pessoas, os ministros de Deus, chegam num tempo que ele começa a manejar bem a palavra, e ele para, pastor, de buscar revelação em Deus, porque ele já sabe esboçar determinados textos na Bíblia. Aí não busca mais revelação, não busca o Senhor, o que o Senhor deseja falar para a tua igreja. Mas louvado seja, prove a Deus que o Senhor tem guardado isso no meu coração, de buscar a Ele para dizer o que Ele quer falar para nós essa noite. E a palavra que o Senhor semeou no meu coração foi essa palavra de Jairo, a história de Jairo, aonde o Senhor vai dizer: não está morto, mas dorme. Eu quero dizer para você, você não entendeu. Não está morto, mas está dormindo, está adormecido. Sabe o que o Senhor quer dizer na palavra? Não acabou, não é o fim. É só uma vírgula que Ele pôs para continuar a introdução da minha e da tua história. E a palavra vai dizer que ele era um homem a qual cuidava da ministração do templo de Deus. Então era um homem de autoridade, era um homem que tinha um cargo eclesiástico dentro das sinagogas. Então era um homem que conhecia a palavra de Deus. E a primeira lição que Jairo vai nos ensinar, que devemos ter essa humildade, que mesmo mediante da autoridade que o Senhor nos deu, ainda somos dependentes de Jesus Cristo, ainda somos dependentes do Espírito Santo. Mas irmã, eu louvo e o céu desce porque é Ele na nossa vida. Irmã, quando eu prego e o céu desce, é porque é Ele que é na nossa vida. Então Jairo já vai nos ensinando uma lição diante desta palavra. A humildade é eu saber o meu devido lugar. Meu Deus! É eu saber que eu tenho limites, e limites têm que ser respeitados, porque todo limite que é extrapolado gera uma infração. Quem passa no sinal vermelho gera infração. Além primeiramente de ser uma desobediência, ainda é uma infração que está causando e ainda está dando exemplo para os outros fazer errado também. Mas Jairo vai ensinar essa humildade. E a primeira coisa, depois da humildade que ele vai nos ensinar, é que a palavra de Deus vai dizer que ele não chegou dizendo: a paz do Senhor Jesus, estou aqui porque preciso de um milagre. Não, a Bíblia vai dizer que ele chegou se prostrando nos pés de Jesus. Aleluia! Depois da humildade, ele vai entender que diante da presença de Jesus não tem cargo eclesiástico, não tem autoridade nenhuma que seja maior daquele que nos chamou. Então Jairo, ele vai chegar já se prostrando na presença de Deus.
brilhando. A lição que Ele vai nos ensinar. E o cenário, lembrando que o cenário da casa de Jairo não estava favorável. Porque se prostrar para Jesus quando tudo está dando certo, é fácil. Se prostrar para Jesus quando nós estamos cheios de amigos do lado, é fácil. Quando tudo está dando certo, quando a agenda está aberta, quando nós oramos e Deus responde. Mas aí Jairo vai nos ensinar que o cenário dele não impede de buscar a Cristo, que o cenário que ele está vivendo hoje não impede para que Jesus Cristo ouça. Qual era o cenário da casa de Jairo? Cenário de morte. O cenário não era favorável para Jairo se prostrar. Mas sabe qual é o nosso problema nosso? Que quando a dificuldade começa a bater na nossa porta, a primeira coisa que a gente abandona é a oração. A gente começa a fazer uma resistência. Eu não vou orar, eu não vou orar, eu não vou orar, não vou orar, porque não foi do meu jeito, não foi da maneira, não foi isso. E o Senhor está dizendo, você está perdendo tempo. O Senhor está dizendo, é tempo de se prostrar, é tempo de se derramar, é tempo de voltar para o primeiro amor, é tempo de voltar para a palavra, é tempo de voltar para a oração. Então Jairo vai nos ensinar que mesmo ele sendo alguém de autoridade, ele reconheceu que Jesus era maior do que ele. Outra coisa que Jairo, após se prostrar, ele vai dizer para Jesus: rogo-lhe que entrasse em sua casa. A Bíblia, a narração desse texto vai dizer que além de prostrar, ele começou a rogar, dizendo: por favor, entra na minha casa, por favor. Eu sei que eu sou ministro, eu sei que eu tenho cargos dentro do ministério que o Senhor me chamou, mas eu preciso do Senhor lá na minha casa. Eu não posso te deixar somente aqui dentro do templo, te adorar aqui, te exaltar aqui, não te der dentro da minha casa. Já ele estava dizendo: eu preciso do Senhor dentro da minha casa. Eu amo o Senhor. Ele vai nos ensinar que Jesus, ele não é limitado e ele não fica só ao redor dessas quatro paredes. Ele pode e ele deve entrar na nossa casa. E ele vai rogar para Jesus. E nós temos que entender que não é Jesus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Hoje está ensinando uma autoridade, desmerecendo a autoridade de Cristo na nossa vida. Porque eu fui batizado, porque sou crente, agora eu tenho autoridade, então eu sou maior do que ele. Não. Então Jairo vai entender que ele primeiramente tinha que se prostrar, tinha que ter humildade e tinha que rogar para que ele entrasse sobre a casa. Qual casa, irmã? Pode ser uma casa física, sim, mas a mais importante que ele quer fazer morada é dentro de mim e é dentro de você. A maior casa que ele quer fazer morada não é casa de tijolo, mas é uma casa que é feita de matéria de carne. É uma casa que ele quer morar, que foi feito do pó da terra. É essa casa que ele quer entrar e fazer morada. Mas em Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus já vai nos ensinando através dessa palavra que depois de rogar, a gente tem que abrir a porta do nosso coração. Entenda que a porta do coração não é o coração, órgão do coração, mas é dentro das nossas emoções, é dentro dos nossos
sentimento. É pessoas que conhecem a Cristo, mas está pensando em se suicidar. É pessoas que conhecem a Cristo, mas está aprontando a corda para colocar no pescoço. É pessoas que conhecem, diz que conhecem a Jesus Cristo, mas está tomando medicamentos para morrer, para cessar o fôlego da vida. E Jesus está dizendo: eu preciso que você abra a porta do teu coração para que essa depressão seja curada, para que este mal vá embora de você, para que esse pensamento suicida não venha a ser maior do que a minha presença. Precisamos o quê? Abrir a porta do coração. E Jairo entendeu. E ele vai dizer, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. A gente que tem filhos aqui, a gente sabe que é lindo, é doloroso, é difícil, a maternidade não é romântica como muitos romantizam, não é luta, é guerra. Mas quando a gente olha para o filho, a gente já vê um projeto. Quando a gente olha para o filho, a gente já vê uma promessa. Quando a gente olha para o filho, ele nem cresceu, a gente já faz expectativa sobre a vida dele. Vai casar, vai me dar neto, vai ser uma benção. Olha, meu filho, olha, eu vou abraçar ele. Ninguém vai tocar meu filho, porque se alguém tocar, eu sou uma onça. A gente já vai fazendo planos e projetos. E já a Bíblia vai dizer que ele tinha uma única filha. O seu único projeto estava morrendo. O seu único projeto estava com sentença de morte. O seu único, a sua única herança estava se esvaindo da tua mão. Quantos projetos ele não deve ter feito? Quantas vezes papai me dá um abraço e ele sabia que aquele sonho dele, que aquela herança dele, que aquela única herança que ele tinha sobre a vida dele estava indo à morte. Irmão, eu não estou entendendo o que a irmã está querendo dizer. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não conheço a tua história. Pode ser que aqui você esteja sorrindo, mas o cenário da tua casa se encontra num cenário de morte. Mas como, irmã? Ninguém está enfermo na minha casa, ninguém está acamado, mas há uma morte que tem rodeado a vida dos crentes. É uma morte espiritual, é uma morte que quer roubar nossa alegria da presença de Deus, é uma morte que quer desanimar a gente da oração, é uma morte que quer desanimar a gente da palavra, da leitura, da Bíblia Sagrada. É um projeto que está se esvaindo, é um projeto que está morrendo. Mas assim como Jairo foi atrás de Jesus, ele sabia que o cenário era de morte, mas ele sabia quem que ele estava trazendo era o dono da vida. Era o dono da vida. Você não entendeu. Você aqui não está buscando Liliane, você não está buscando o pastor Francisco, você está buscando Jesus. E Jesus é aquele que dá vida, 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 vida em abundância. Poderia dar vida para o projeto, vida para o casamento, vida para o ministério, vida. Era o único que podia trazer a fonte, que jorra água, que transborda água de vida eterna. Pode ser que você saiu de casa, hoje eu vou lá ouvir a palavra que a irmã vai pregar, mas entenda que através do propósito do teu coração, você não vai levar somente a palavra, mas você vai levar o dono e o autor da palavra, que é o Senhor Jesus Cristo Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Leva Jesus para casa, chama Jesus para esse casamento, chama Jesus para essa oração.
que começa a bater um certo desânimo, um certo cansaço, e eu não vou ser negligente nem hipócrita de dizer: não, irmã, você tem que ser forte. Não, irmão, você tem que ser homem de fé, pode. Não, tem momentos que a nossa fé está como os discípulos dentro do barco, ela já está quase naufragando. Mas o que é lindo, que mesmo Pedro, sabendo que estava em apuro no meio do mar, ele não hesitou, e ele já chamou: mestre, vem e nos socorre. O Senhor está dizendo: chama para a tempestade, chama para teu barco, mulher. Você quer levantar sozinho? Uau, irmão, quando eu entro para dentro do quarto, não tem palavra para sair, mas o Senhor está dizendo: chama a minha presença, que o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis vai te ensinar a orar, vai colocar sal, tempero na sua oração. Oh, Rabadassuni Miriai. Outra coisa, a palavra vai dizer que, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Você conhece algum irmão, alguma irmã, que ele tem prazer de dar notícia de morte? Todo mundo fica quieto. Dá um glória, porque senão alguém vai pensar que é você. Dá um glória. Pessoas que, em vez de exercer um ministério de frutificação, preferem escolher um ministério de morte. Sabe aquele povo? Aquelas pessoas que entram e só causam divisão. Aquele povo que fala assim: ei, sabe quem fiquei sabendo? Fulana falou assim, 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 mas não posso falar o nome, nem fala que fui eu que te contei. É pessoas que carregam morte. É pessoas que carregam frustração. É pessoa que a gente fala assim: vamos fazer um tal trabalho na igreja para o Senhor salvar. Ah, não vai dar certo, porque fulano fez, eu não fez, e não deu certo. É pessoa que carrega morte. É pessoa que carrega declínio. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas sabe o que eu acho lindo, minha irmã? Que Jairo não estava sozinho no momento. No momento da notícia de morte, Jairo estava na presença de Cristo. E quando estamos na presença de Cristo, não tem fofoca, não tem cara feia, não tem bico que tira da presença de Deus e que invalida o projeto dela. Entenda, há uma diferença. Está vindo trazendo morte sozinho, mas quando a morte vir, você fala: ei, morte, pode vir com a divisão, pode vir com a fofoca, mas eu estou vindo com Cristo, eu estou vindo com Ele, eu estou vindo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Pessoas que têm prazer de desanimar das promessas de Deus. Pessoas que, quando às vezes Deus usa um profeta para falar: vou te levar, vou te usar. Aí a pessoa que carrega a morte fala assim: mas não tem nem carro, não tem nem dinheiro. E como que vai? Ah, Jesus está falando. Como que fala? Não tem nem estudo. Ah, Jesus é lindo. E Jesus, eu amo Jesus, porque Ele gosta. Jesus ama quando alguém aposta que fala: não vai dar certo, não vai viver, vai morrer. Aí Jesus entra e fala: não vai, porque eu sou o dono da promessa, sou eu que fiz, sou eu que capacito, sou eu que dou recursos. O Senhor está dando recurso para sonhos aqui. O Senhor está dando recurso para projetos aqui que estão feitos em oração no oculto. Pessoas que carregam morte. E dessas pessoas nós temos que ficar grudados com Jesus, porque senão a gente acaba acreditando, porque é tão assim, ilusionista, que parece ser verdade mesmo. Que parece ser o próprio
próprio Deus que está falando com a gente. Por isso que a Bíblia vai nos dar liberdade, para a gente provar o Espírito que está entregando algo de profecia para nós. É verdade. Tem pessoas, irmão, acabando com o casamento, porque alguém que leva a morte falou assim: assim te diz o Senhor, é para separar, porque ele tem um varão novo para você, mentira do inferno. Porque casamento é santo. Casamento, arabassuri, emanabessé. Quando alguém vem aqui dizer Deus tem o melhor para você, é mentira do inferno, o melhor está com você. Só precisa Jesus entrar e aperfeiçoar essa palavra que ele começará. Meu Deus, Jesus. Não tem. Mas Jesus, mesmo curando a mulher do fluxo de sangue e ouvindo o testemunho dela, Jesus está ligado aqui também. Nós temos que entender que Jesus não é ser humano. Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o próprio Deus. Ele ouve a minha oração, mas ouve do irmão ao mesmo tempo. Ele escuta o meu clamor, mas escuta o clamor da irmã ao mesmo tempo. Ele está lá em Nova Andradina, mas ele também está aqui em Bataiporã. Ele também está lá nos Estados Unidos, mas ele também está no Brasil, ouvindo a oração do teu povo. A Bíblia vai dizer no versículo 50, quem estiver acompanhando: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas. Meu Deus. Crê somente e será salvo. Jesus respondeu a alguém, alguma palavra? Jesus voltou alguma palavra para aquele que estava carregando a notícia de morte? Não. Porque Jesus só fala com aquele que ele tem intimidade, com aquele que busca ele, ó glória, com aquele que tem contato. Ele conhece a voz do Filho, ele conhece a voz, ó glória a Deus, aleluia, do Filho que está clamando pela ajuda, pelo Pai. E sabe o que é lindo aqui? Que ele vai virar para Jairo e vai dizer: não temas. Sabe o que ele quer dizer? Não tenha medo. Não tenha medo. Jairo, não perde o foco. Jairo, continua na direção, no caminho, na palavra que eu te prometi. Entenda. Eu fiquei no espaço de 2 anos sem ministrar. E quem me conhece de algum longo tempo sabia que a gente era muito ativo na parte itinerante da palavra de Deus. Mas tudo tem um propósito. Depois que me deu a eclâmpsia na gravidez da Aninha, a gente foi levado para o deserto, assim como meu esposo falou aqui no começo. E sabe o que nos sustentou? Por mais que o medo vinha, por mais que as palavras de sentença vinha contra a vida da nossa filha, a única coisa que me mantinha de pé e mantinha o meu esposo era a palavra de Deus, era a promessa que ele tinha feito. Então o Senhor está dizendo: se agarre na sua promessa e não tenha medo do vento, não tenha medo da tempestade. Irmão, mas o leão lá, ó, está querendo rugir na minha casa, que deixe ele rugir, mas não largue e não tire a presença de Deus da tua vida e da tua casa e da tua família. E eu preciso dizer isso: suporte fé, suporte perseverança, suporte na promessa de Deus, suporte. Meu Deus. Tem um louvor que diz assim: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida ainda ali. Não morreu. Tu és fiel, Jesus. O problema de nós temos mais facilidade de acreditar no não do que no sim. Pastor, 10 pessoas falam assim: pastora, mas o
que Ele nos encaminhou. Eita Deus. E Ele vai dizer: não temas. Ele estava dizendo: tenha confiança, fique firme. Depois Jesus vai dizer: crê somente, porque não adianta ficarmos firmes sem fé. Meu Deus. Não adianta a gente ficar dentro da promessa sem fé. Por quê, irmã? Porque a fé é o instrumento mais infalível na presença de Jesus Cristo. Sabemos que sem fé é tão importante a fé na nossa vida, que a palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é tão importante que a palavra vai dizer que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Aí o Senhor te pergunta para mim e para você nessa noite: para quem nós temos emprestados o nosso ouvido para ser edificados? Meu Deus. Para quem a gente tem abrido a porta da nossa casa e puxado uma cadeira e ponhado um tereré para tomar? Está sendo de edificação ou está sendo para te separar da presença de Deus? E o Senhor está dizendo: não basta ficar firme, não basta continuar confiando, precisa ter mistura de fé, precisa ter fé na palavra, fé na oração, fé em Jesus Cristo, que é o nosso único mediador entre nós e o Pai. Glória! Eita glória. E depois de crer, vem da palavra acreditar, derivada do acreditar, e será salva. Sabe por quê? Porque o propósito de Jesus não é só nos curar. O propósito de Jesus não é só nos libertar. Temos que entender, como igreja de Cristo, que a maior importância que Jesus tem na nossa vida é de salvar. Não! Tem um louvor que fala que eu não vou morrer enquanto as minhas promessas não chegar. É mentira, porque Abraão morreu e não viu todas as promessas se cumprir. Meu Deus. Então nós temos que entender que não somente temos que se apegar na promessa, mas nós também temos que se apegar no Salvador, Redentor e Remidor de nossas almas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a promessa findar, a gente sabe que ainda continuaremos o nosso testemunho diante de Deus lá no céu. Aleluia! Será salvo. Eita glória. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, é a Tiago, é a João, é ao pai, é a mãe da menina. Sabe que o Senhor, enquanto eu estava lendo essa palavra, esses dias, alguns dias até compartilhei no círculo de oração com as minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, que tem circunstâncias na nossa vida que não vai ter que ter multidão. Tem circunstância na nossa vida que só vai ser o João, o Pedro e o Tiago. Aí você fica murmurando, dizendo: todo mundo me abandonou, todo mundo esqueceu de mim, me bloquearam nas redes. Ai, a irmã que me abraçava, falava que ia até o fim comigo, ela me abandonou no meio do caminho. Ela não abandonou porque ela é uma má pessoa, ela abandonou porque ela não fazia parte da introdução da história que Deus está escrevendo para mim e para você. Entenda que há pessoas que não vai ter o amadurecimento e discernimento para entender a promessa que Deus fez para mim e para você. Eita glória. Vai ter pessoa que não vai ter estrutura espiritual Meu Deus. para te ajudar a chegar no propósito. Então entenda: se Pedro, João, Tiago ficou, abrace, ame, agradece a Deus e fala: Senhor, muito obrigado pelo Pedro, pelo João, pelo Tiago. Às vezes esse Pedro não sabe nem falar direito, às vezes esse Pedro nem tem uma boa oratória, mas esse Pedro tem intimidade, tem presença, acredita na mesma fé, professa a mesma fé e vai te ajudar a chegar no propósito de Deus. O problema
saiu, Deus vai colocar a Joana. Se a Joana saiu, Deus vai colocar alguém que possa te ajudar e falar assim: fica firme, vai dar certo. Deus está contigo, Ele prometeu, Ele vai fazer. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Todo-Poderoso. Não coloca dentro quem Jesus já mandou embora. Meu Deus. Para de querer forçar uma porta que Deus já fechou. Por quê? Porque você, além de estar atrasando o teu chamado, está atrasando das bênçãos de Deus chegar tanto na tua vida quanto na vida do outro que você está segurando. E o Senhor está dizendo: a porta que eu abro, homem nenhum fecha, mas aqui eu fechei, nenhum homem terreno, nem você que tem uma boa oração diante de Deus, não tem poder para abrir. Então pare de colocar pessoas que Deus já despediu. Porque, irmão, eu vou provar da palavra. Não é porque Jairo queria ser mais santo, não é porque Jairo agora estava na presença de Jesus, ele queria ser a quarta pessoa da Trindade, não. Jairo entendeu que quando eu abro a porta da minha casa, não é mais eu que mando, mas é Jesus Cristo que manda. É Ele quem manda quem entra, quem sai. É Ele que manda o que eu assisto, o que eu ouço. É tudo Ele. Ele entregou a direção da casa para o Senhor Jesus Cristo. O problema, irmão Paulo, é que a gente chama Jesus e a gente fica falando: faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. Jesus não é teu mordomo, Jesus é teu mestre. Jesus é nosso dono. Aí você fala: não, aqui na sala o Senhor pode entrar, na cozinha o Senhor pode entrar, mas nesse quarto aqui não. Meu Deus. Não. E Jesus, Ele não trabalha com imparcialidade, Ele trabalha com completo, com total. Aleluia. Para de querer subtrair e dar resto para Deus. Não. Ele trabalha com multiplicação. Ele entrou no quarto, Ele quer entrar na cozinha. Ele entrou na cozinha, Ele quer entrar na sala. Irmão, eu não estou entendendo. Entrar na minha casa, na cozinha, na sala, é entrar na porta do teu coração, dos teus sentimentos, das tuas emoções, na tua... Jesus, na tua maneira de falar, na tua maneira de agir. Mas, irmão, eu nasci assim, vou morrer assim. Ai, meu querido, então vai ter que se converter de novo e ler a Bíblia de novo. Porque a palavra vai dizer que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode. Não dá para seguir ele. Meu Deus. Aleluia. É realmente sepultar a velha Liliane. E menina, eu vou te falar uma coisa: tem situações que a velha Liliane fica gritando aqui dentro, que eu também não posso me fazer a santa. Não, não. Mas quando aquela Liliane velha quer gritar lá dentro, eu falo: Espírito Santo, me dê domínio próprio. Espírito Santo, me dê domínio próprio. Espírito Santo, me dê um domínio próprio. E o Senhor está dizendo: eu estou dando um domínio próprio para a minha igreja. Eu estou dando... Ah, Jesus, você não está entendendo. Jesus está gerando fruto de Espírito, do Espírito Santo sobre a tua vida, mulher e homem. Ah, mas é que eu sou cara fechada mesmo, eu sou um Hulk, né, assim. E não tem de Hulk na presença de Deus, não. É servo. Tem dia que nós chegamos na igreja e meu Deus, pastor, eu não quero dar paz do Senhor para ninguém, mas é porque está doendo, pastor. Mas eu tenho que dar paz do Senhor. A irmã está bem bem. Aí você senta lá no último banco porque você não quer oportunidade. A irmã está com oportunidade para ela. Ah, Jesus. É servo. Aí a gente tem que ir, mas aí quando a gente vai, parece que, ai, oh glória, parece que reacende a chama do nosso coração. E o Senhor está dizendo: não pare porque o desânimo veio te abater. Não pare porque a morte tem assolado a tua casa. Mas enquanto você estiver caminhando, eu vou restaurando, eu vou restituindo, eu vou curando, eu vou transformando, eu vou fazendo. Porque, entenda, não é eu, não é você, mas é Ele. É por nós que Ele vai fazer, não é por mim, é por Ele. Oh, aleluia, vou morrer porque já está acabando o tempo. E por que o Senhor Jesus só deixou Pedro, Tiago e João? E o pai e a mãe da menina?
E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chorei, não está morta, mas dorme. Tem um versículo da Bíblia que fala assim: chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram. Mas vamos falar a verdade, chorar é bem fácil, mas se alegrar com a vitória do outro, tem dia que a gente tem que orar e falar assim: Jesus, converte a carne, não é? Tem vezes que a inveja vem gritando dentro da gente, e é onde a gente tem que pedir a submissão do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aí você sabia que naquela época as pessoas ainda tinham que pagar, irmão, o povo chorar no luto. Tem gente que está pagando para o povo se lamentar da derrota e da morte de alguém, mas o Senhor está dizendo: sou eu que entro nesse centro de macumba, centro de umbanda, e tiro o teu nome e o nome da tua família, e dou vida e abundância. Vou pagar para chorar pela morte. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Esse dormir aqui, o Senhor está querendo dizer que era só um momento. Então entenda e tenha um discernimento que isso que eu e você estamos passando é um momento. Só está dormindo, não está morto, está adormecido. E por que Jesus teve que tirar aquela multidão? Porque todos estavam rindo. Tem gente que não vai entender o teu processo e o propósito que Deus tem na tua vida, e vão até mesmo começar a zombar, tirar sarro, dizendo: olha lá, está lá toda quebrada, mas está acreditando ainda. O marido está arrumando a mala para ir embora, mas está acreditando que vai casar no civil. E o Senhor está dizendo: eu estou botando para fora, porque eu não quero ninguém com zombaria sobre a tua história. O Senhor está dizendo: estou botando para fora, porque vai paralisar a tua fé, o teu chamado, as promessas de Deus sobre a tua vida. Fique sobre os pés com a permissão do nosso pastor. Porque eles já estavam acreditando no decreto da morte. Temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo e entender que a minha dor não é maior do que a dor da irmã, que a dor da irmã não é maior do que a minha dor. O problema de nós, que nós estamos tão egoístas, que a gente fala lá, se fosse eu no lugar dela, eu não estaria assim, eu estaria profetizando, eu estaria andando, eu estaria... Não, porque não é tua. Meu Deus. Muita gente falava assim para mim: prega nesse hospital, fala, evangeliza nesse hospital. Era o momento que eu precisava ser evangelizada por alguém. Glória a Deus. Toca aí que Deus vai curar. Era eu que estava precisando de cura para minha filha. Meu Deus. Então não zombe daquilo e do processo e da promessa que o teu irmão está passando. Para de bater no peito. Levanta, bota um sorriso na cara. Botar sorriso na cara quando a casa está em luto é difícil. Quando tudo está morrendo, quando tudo está desfazendo, é difícil você manter um sorriso no rosto. Tinha um dia que eu estava na cama, pastor, eu falava: Senhor, eu não quero entrar naquele hospital, Senhor, eu não quero. E o Senhor falava: vai, eu sou contigo. Os louvores que eu cantava, louvava o Senhor no altar, eu tive que louvar dentro de uma UTI, declarando a vida da minha filha. As palavras que eu preguei, eu tive que pregar para mim mesmo lá dentro. Então não some da história do teu irmão, viva a tua. Se não tem palavra, se cale. Se não tem palavra, abrace e diz: vai dar certo. Eu não acredito, mesmo que dentro de você está dizendo: eu não acredito, mas dá uma palavra de encorajamento. Quantas pessoas, pastor, já tinha decretado, pastor, a morte na minha vida e na vida do meu esposo, dizendo: vai desviar, porque a gente não conseguia ir na igreja. Mas Jesus, ele reina para todo sempre. E estou aqui para dizer: não vai morrer, não vai acabar, porque Deus está trazendo uma nova história. Te deixa.
palavra sagrada que declara e te apoia todo dia. Quando as pessoas diziam: vai pregar, irmã Liliana. E muitas vezes eu e meu esposo passando a noite em claro, porque era 2 bebês, 2 para dar mamadeira. E um bebê prematuro é totalmente diferente de uma criança que nasce de tempo. A cada 2 horas e meia nós tínhamos que dar mamar para Ana, porque ela nasceu com 1 quilo. Então não julga a dor do teu irmão pela aparência, mas tenta entrar internamente e ajudar ele para prosseguir. Não carregue sentença de morte sobre a tua boca. Seja o ministro de Deus que leva as boas novas de salvação. A nossa irmã pode louvar aquele louvor que a irmã louvou, em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. E Jairo, ele acreditou. Mas sabe por quê? A ressurreição, a restituição chegou na vida de Jairo, porque ele decidiu crer e obedecer às ordens do mestre. Não bota para dentro quem Deus já tirou. Ei, continua profetizando na tua casa que vai dar certo, que você pode e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmã, eu ouvi essa palavra e ela parece que sentou e contou a minha história, mas eu estou sem força, irmã, para orar. Eu estou sem força, irmã, para caminhar. Eu quero te convidar aqui na frente para mim orar por você, porque no final eu não vou orar um por um, irmãos. Em nome de Jesus, com toda a humildade de Cristo, eu peço. Irmã, eu necessito, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Enquanto a irmã estiver louvando, você vem, que a gente vai estar orando por você. Às vezes você não está precisando de uma cura física, mas você está precisando de uma cura no teu emocional. Às vezes você não está com uma morte física dentro da tua casa, mas a morte espiritual já chegou no teu coração e está te parando, está te levando para longe do propósito. Eu quero te convidar aqui na frente para orar por você. Pode louvar, meu irmão. Glória a Deus. Nos acompanhem também nas redes sociais, pelo Instagram e na página do Facebook Ministério da Palavra. Ilhos do Trovão. E Deus abençoe.